próxima questão tem aqui desenhadas duas casinhas, que eu não coloquei o desenho aqui, mas vamos dar uma olhadinha no desenho e vamos anotar se tem alguma coisa relevante nesse desenho. Ó, são duas casinhas marcadas como A e B, e essas casinhas têm umas janelinhas na frente, né? Então ele falou o seguinte: os edifícios A e B da figura não possuem janelas em suas laterais, mas têm o mesmo número de janelas na parte de trás. Calma aí. Tem o mesmo número de janelas na parte de trás? Como assim? Igual a quantidade de janelas que tem na frente? Não. Observe que ele falou o seguinte: essas duas casinhas, vou anotar aqui o que interessa, tá? Casinha A e casinha B. Edifícios, né? Esse edifício A, ele tem quantas janelas na parte da frente? Tem ali, ó, 10 janelas. 10 na frente. E 10 nada, rapaz, conta direito. Aí você tem 12 janelas. Então, deixa eu remendar aqui. 12 janelas na parte da frente, certo? E o edifício B tem quantas janelas na parte da frente? Tem ali, ó, são 10 janelas. 10 janelas na frente. E ele falou o seguinte sobre a parte de trás dos edifícios. Ó, esses edifícios têm o mesmo número de janelas na parte de trás. Então, na parte de trás, os edifícios têm o mesmo número de janelas. Eles são iguais na parte de trás em relação à quantidade de janelas, né? Vamos chamar de X o número de janelas que cada edifício tem atrás. E é o mesmo X, porque ele falou isso. Esses edifícios têm o mesmo número de janelas na parte de trás. Certo? Então é isso aqui que interessa. Eu sei quantas janelas cada edifício tem atrás? Não, eu não sei. Mas eu sei que é a mesma quantidade que o problema está falando. Aí ele falou o seguinte: o edifício A tem mais janelas na frente do que atrás. Então, o edifício A tem mais janelas na frente do que atrás. Então eu faço uma pergunta para vocês. Será que esse edifício A, ele pode ter 12 janelas atrás? Não, ele não pode ter 12 janelas atrás, porque o problema deu que esse edifício A tem mais janelas na frente do que atrás. Então, esse número X tem que ser menor do que 12. Então, isso significa que o X pode ser, tem que ser menos do que 12. Então, pode ser 11, pode ser 10, pode ser 9, eu não sei. Pode ser até que seja uma janelinha só, né? Desde que seja menos do que 12, porque o problema falou que o edifício A tem mais janelas na parte da frente do que atrás. Tá, então X, que é o número de janelas traseiras, tem que ser um número de 11 para baixo, inclusive o 11. E o edifício B? Olha o que ele falou sobre o edifício B. O edifício B tem mais janelas atrás do que na frente. Então, essa quantidade de janelas tem que ser maior do que 10, porque foi dito que o edifício B tem mais janelas atrás do que na frente. Então, esse X, que é o número de janelas do edifício B, ele pode ser o quê? Tem que ser mais que 10. Então pode ser 11, pode ser 12, pode ser 13. Um número maior do que 10. Então, já que é o mesmo X, o X tem que atender a isso e a isso. Então X, que é o número de janelas na parte de trás dos dois edifícios, tem que ser um número que está nessa lista e também nessa lista. Qual é o único número que está nas duas listas? É o 11. Porque os outros números aqui são menores do que 11. E esses outros números são todos maiores do que 11. Não vai ter nenhum número comum aqui nessas duas listas, somente o 11, né? Então, concluímos assim que o X vale 11. O número de janelas na parte traseira é 11. E olha que não tem 11 nas opções. Presta atenção, rapaz. Leia o enunciado, leia a pergunta que o enunciado faz antes de marcar, senão você cai na pegadinha. Então, olha só, a pergunta: qual é o número total de janelas nos dois edifícios?
Tá vendo? A pergunta é diferente. Ele não perguntou aqui quantas janelas tem lá atrás. Ele não perguntou o valor de X, tá? Ele perguntou o número total de janelas. E quanto é esse número total de janelas? Você tem que somar todas essas janelas aqui, ó. 12 mais X mais 10 e mais X. Tem que somar isso tudo. Então, esse número total vai ser 12 mais X. Só que o X é quanto? O X é 11. Então, 11, X novamente, né? Então, 11 novamente. E tem ainda aqui mais 10. Então, essa soma aqui. 12 mais 11 mais 11 mais 10. Quanto é que dá isso aqui? Precisa armar essa continha? Vamos armar aqui, né? A gente tem um espacinho aqui bom para isso. Então, 12 mais 11 mais 11 mais 10. Isso aqui vai dar 4, não tem, vai 1. E aqui 4. Então, 44. 44. Resposta correta. Letra C de Charlie.